Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez Gradiente P1 mais dicas de manutenção. Bom pessoal, vou dar algumas dicas mais ou menos do mesmo jeito ali que eu fiz com o A1, até porque o intuito, além das dicas de manutenção, é para os felizes proprietários desses equipamentos poderem conhecer melhor e saber o nível de equipamento, ou ao menos ter uma ideia do nível do equipamento que tem nas mãos, certo? Então eu aproveitei esse P1, ele veio junto com aquele A1. Também tem alguns problemas aí, algumas coisas interessantes aí agregadas, conhecimento, né? Em alguns anos recebendo esses equipamentos e colocando na bancada. Mas antes, pessoal, eu quero dar um recado, aproveitar. Na questão da rifa, tá? do VT Audio Vintage, ali do kit da Madonna e do kit de U2, pessoal, primeiro, quem comprou seus números continua valendo certinho. A gente só vai precisar de um tempo agora para ver aí o que a gente faz aí para poder mostrar melhor essa rifa aí pro pessoal, ok? Conforme isso for acontecendo, eu vou fazer vídeo, vou explicar bonitinho e vou colocar também aí nas mídias sociais. Desde já eu agradeço a todos que já compraram, tá? A rifa ela continua no ar, digamos assim. Quem quiser comprar algum número tá lá, ou seja, não foi feita uma parada, ela continua lá. Eu só transferir essa data ainda por uma data, por um tempo ainda indeterminado, justamente, pessoal, devido às grandes correrias que eu tive aqui no final do ano para conseguir terminar, pessoal, a função que eu tinha na questão de literatura, o que eu ia aproveitar, o que não dava, os componentes e ajeitar algumas outras coisas. Então eu tinha que terminar aquilo ali. Mas agora sim, certo? Vou trocar uma ideia aí com os parceiros aí que estão me ajudando aí na organização desta rifa e a gente vai dar essa continuidade, tá? E tentar encontrar essa data. Então, mais uma vez, repito, a rifa continua no ar, ou seja, quem quiser comprar um número tá lá, certo? Só ainda a data do sorteio ainda está indeterminado e, mais uma vez, agradeço a todos que já adquiriram os números e fiquem tranquilos, pessoal. Vai sair a rifa daquele jeito que eu anunciei lá no início, certo? Bom, aproveitando o gancho, teve alguém que me perguntou, eu só não lembro por que e-mail, eu acho que foi pelo Messenger, alguma coisa assim. Me perguntaram alguns meses atrás se eu tinha ideia do quanto eu tinha perdido de literatura. Bom, pessoal, agora eu tenho. Tá? Infelizmente, juntando as revistas que eu tinha, que eram... Eu tinha, pessoal, quase 4 coleções completas ali de revista de eletrônica, só para ter uma ideia. Revista Antena, Nova Eletrônica, Saber, e tinha também, eu tinha muita revista do Monitor. Pessoal, eu acredito assim, que eu perdi, fazendo uma conta ali, uns 70% do que eu tinha, entre revistas, esquemários,
as anotações, esquemas elétricos, e desses 30 que eu segurei aqui, eu já vi assim, ó, que com certeza eu não vou conseguir aproveitar tudo. Tá, eu guardei porque vai ter uns de cara, eu já sei que alguma coisa só eu vou aproveitar. Tá? Então só dando aí um retorno aí, eu também não lembro quem perguntou. Mas enfim, tá? Agora que eu concluí essa etapa, e outra, a partir de agora eu também vou conseguir trabalhar, dar uma continuidade melhor na bancada e também em relação aos vídeos e outros assuntos técnicos. Bom, pessoal, gradiente P1 mais dicas de manutenção. Vamos começar aqui pela um dos itens aí que dá bastante dor de cabeça, que é a fonte principal do P1, que é aquela fonte de mais ou menos 48 volts. Bom, pessoal, eu aqui fiz um desenho bem simplificado, só para a gente poder bater um papo, do miolo desse regulador. E aí, o que acontece? Ao menos na minha experiência aqui, é um índice que tem um número considerável aí de panes nessa fonte aqui. Talvez é porque esses caras aqui, ó, que é o, digamos assim, o meu booster da minha fonte, que é aqueles caras que ficam ali no dissipador, eles esquentam bastante. E talvez termine dando algum problema. E aí, dependendo da situação que ocorre, ele entrou em curto, abriu, tem uma fuga, ele pode contaminar os outros componentes. Porque, pessoal, eu tenho limites nos transistores VCE, VBE, e aí, mesmo eu tendo transistores aqui de 80 volts, mas a minha fonte aqui entra com 65, eu tenho 48, mas daqui para cá eu tenho 130, e daqui para cá eu tenho lá quase 100 volts. Então, dependendo da pane que dá, essas alimentações terminam chegando nas pontas dos meus componentes aqui e extrapolando o limite deles. Então, pessoal, essa fonte aqui, ela tem uma característica, eu não lembro de ter visto um outro equipamento com uma fonte dessas assim. Ela foi implementada com 2 elos de travamento, digamos assim, porque, pessoal, essa fonte aqui ela é simétrica, e eu tenho aqui, na verdade, um regulador Darlington, ou seja, eu tenho um transistor aqui botando o emissor na base do outro, que é para dar ganho no transistor e fazer esse cara aqui conduzir bem, para que eu tenha uma alimentação o mais linear possível. A mesma coisa aqui. E lá no miolo eu tenho um Zener, tenho um transistor que pega uma informação da saída, que realimenta o meu circuito. Então faz com que essa minha fonte ela fique amarradinha nas tensões. E aí, quando dá um problema aqui, pessoal, se der o azar de a junção aqui do coletor base entrar em curto, joga essa tensão toda para cá, ó. E aí às vezes dá um efeito cascata. E uma coisa que eu percebi é que normalmente, quando eu pego um P1 que já teve esse problema, aquela área, até às vezes quando a gente vê foto de equipamento sendo vendido, a gente vê essa área da fonte bem judiada devido às várias inserções do ferro de solda. Pessoal, aqui, ó, mais uma vez
Isso reforça a minha maneira de raciocinar. Pessoal, entrou em curto aqui, achou alguma coisinha aqui, pessoal, esses componentes aqui não são caros, troca tudo. Troca tudo. Por quê? Porque eu já tive depoimentos de cliente dizendo assim, bah, Walter, é a terceira vez que me dá problema. Eu chego lá, olho, faço orçamento, ó, tá com um problema assim, sabe? Daí o cliente chega assim, bah, mas de novo? E aí a gente percebe que foram trocados alguns componentes e outros não. E aí é aquela coisa, pessoal. Tem panes em semicondutor que a gente não pega nesses testes convencionais de bancada, multiteste analógico, multiteste digital, teste de diodo e tal. Por quê? Porque a tensão é baixinha. E aí muitas vezes, como eu já expliquei, o problema se dá com uma tensão mais alta, com uma corrente mais alta, que realmente faz o cristal se mexer, ou seja, ferrar o cristal. Então muitas vezes a gente pode tirar um transistor, medir, não, tá bom, medir fuga e tal, bota no circuito, ou então o que é pior, tá tudo certo, ligou aqui, testou, foi pro cliente, deu uma semana funcionando, pifou de novo. Então, o que eu recomendo, pessoal? Mais uma vez, como os componentes não são caros, mais um motivo, né? Troca tudo, garante para o cliente e na qualidade do serviço que a minha fonte vai estar 100%. Por que os projetistas fizeram uma fonte assim? Bom, talvez na época não tivesse algum regulador pronto com essas características, ou era muito caro, ou talvez uma questão de estoque, logística de componente, ou seja, mas eu tenho o chip 31, eu tenho um Zener de 24 volts, eu tenho um diodo, um N4148, eu tenho um DC. Chega lá na reunião de projeto, olha, eu não quero botar mais um componente aqui só para fazer essa fonte. Pensa em alguma coisa aí com os componentes que a gente tem. E aí os projetistas descascam o abacaxi e implementam uma fonte. Uma coisa é certa, ela funciona muito bem. Quando a gente mede essa fonte aqui, a gente vê uma simetria bem legal. Certo? Então, pessoal, fica essa dica aí. E aqui, só para fechar, e aqui, pessoal, justamente pela maneira com que ela funciona, essa questão de eu ter uma amostra tanto de tensão positiva quanto negativa chegando num elo, e essa realimentação que vem, ou seja, ela tem um funcionamento, pessoal, que ela sai do trivial. E aí, o que acontece? Talvez aí alguns profissionais ali batam cabeça nessa questão de analisar. Por isso que mais uma vez eu comento assim, pessoal, é legal estudar e tentar entender como é que funciona o circuito. Tá? Cada componente, mas e aqui, esse Zener, esse diodo, como é que funciona? Mas quando conduz a realimentação, pessoal, esses circuitos de realimentação são resistores, capacitores que tem lá na saída de cada regulador e que largam uma amostra, uma polarização nesse cara aqui, onde fecha mais o elo de travamento e regulação dessas duas tensões, que é o mais 48 e o menos 48. Bom, pessoal, outra situação aí, VUs. Tanto o A1 quanto o P1 usam o LM13900. Ok.
Vira e mexe, não é raro pegar problema. Tá? Não vou entrar no detalhe agora do porquê que dá os problemas, tá? Mas não é raro dar o problema. Aí o que acontece? Vai trocar o CI. Na maioria dos casos é o CI pifado. Bom, aí o que acontece? Mete ferro de solda para trocar. Pessoal, aí fica uma dica de soquetar os CIs. Por quê? Porque as placas de circuito impresso, tanto do A1 quanto do P1, na minha opinião, são de qualidade inferior. Eu acho que equipamentos do quilate do A1, P1 mereciam placas de circuito impresso melhores. Aqui, nesses equipamentos, quando a gente coloca o ferro de solda, a trilha pode estar bonitinha na placa. Mas quando a gente mete o ferro de solda ali, dependendo do tempo, a gente já nota que já vai dar problema. Então isso é uma placa de uma qualidade aí menor. Mais uma vez, eu acredito que são equipamentos top de linha e mereciam placas de circuito impresso melhores. Então o que fica a dica? Já bota soquete, pessoal. Porque se deu um problema, queimou de novo, ou lá adiante, sei lá, daqui a 1, 2, 3, 5 anos, deu um problema de novo, está soquetado e eu não vou degradar mais ainda a placa. Eu boto o soquete, e de preferência soquetes de boa qualidade, porque tem soquetes aí que são muito ruins, tá? Então fica essa dica aqui. Pessoal, controle tonal agudos. O que acontece aqui, ó? Já aconteceu várias vezes aqui que eu peguei esse defeito. O cliente chega aqui e diz assim: Walter, meu controle de agudo não funciona. Quando o pessoal monta a tampa inferior, montam a tampa com uns parafusos muito compridos, muito grandes. E aí, pessoal, aqui, ó, eu tenho uma distância que não é muito grande entre a parte do alumínio que pega o parafuso e a placa de circuito impresso. O que acontece? O parafuso extrapola aquela distância e quebra a placa aqui desse lado aqui, rompe as trilhas. E aí o meu controle de agudo muitas vezes para os dois canais. Então fica mais essa dica. É uma coisa simples, porque o que acontece? Às vezes até o pessoal testa, tá tudo legal, só botar a tampa, mas daí na hora que botou a tampa, deixou um defeito ali. E aí já dá correria mais uma vez. Bom, pessoal, temos mais uma situação interessante e que é mais um circuito que foi feito pela Gradiente, assim como a implementação de uma fonte bem elaborada, fugindo daquele sistema trivial. A Gradiente ela também caprichou bastante nos prés de fono, pré de toca-disco ou circuito pré-RIA, que é de Recording Industrial Association American, enfim, alguma coisa assim. Que, traduzindo, o que é, pessoal? É a Associação Americana, tá, das Indústrias de Gravação, que tinha digamos assim, cada fabricante fazia mais ou menos um circuito de equalização, que isso eu vou comentar daqui a pouco. Só que daí, quando essa associação aqui fez o pré, foi o mais adotado. Tem equipamentos, principalmente equipamentos ali do final da década de 60, início da década de 70, que ali no seletor do fono, ele já tinha a opção de usar equalizações diferentes. Tá? Eu cheguei a pegar equipamentos assim. Bom, pessoal, aqui está a minha malha que faz essa curva aqui, ó, de reprodução. Bom,
Pessoal, aqui tem uma questão técnica física da gravação do áudio no disco. O que acontece? Como as frequências graves usariam, até pela amplitude, uma porção maior do disco, o que aconteceria? Eu teria um tempo reduzido de gravação no disco. Então, qual é que foi a sacada para isso? Na gravação, diminuir em 20 dB, cruzando em 1K em 0 dB, ou seja, nem atenuando, nem reforçando. Tá? E reforçando lá na ponta em 20 dB os agudos. Aí, pessoal, tem duas sacadas aí. A primeira é conseguir então botar o espectro de frequências graves no disco sem ocupar tanto espaço e ao mesmo tempo, pessoal, como de 1K para cima eu tenho aquele espectro de frequência onde aparece os cliques, clocks, plex, chiado e tudo mais. O que acontece aqui? Na curva de reprodução eu tenho o inverso. Eu reponho os 20 dBs que eu tirei lá nos graves e tiro os 20 dBs que eu coloquei no agudo. Então olha só que sacada legal, pessoal. Eu restituo a minha resposta, a amplitude de resposta dos graves e ao mesmo tempo, como essa faixa aqui ela é mais suscetível a ruído, eu dou uma comprimida. Por quê? Porque como eu coloquei 20 dB a mais, e aqui eu estou tirando, a minha resposta é plana. Só que aquele ruído gerado ali pela poeira, enfim, às vezes aquelas batidinhas, enfim, que está ali no disco, o que vai acontecer? Ele vai ser reduzido em 20 dB. Então aí foi uma sacada legal. Só que nem tudo são flores. O que acontece? Como eu estou botando 20 dB aqui, no grave, aí sim, aquela ondulação no disco, a deformidade, a vibração gerada pelo sistema mecânico de tração, que pega aquele espectro ali de frequências bem baixas, de 20 Hz para baixo, vai ser colocado 20 dB. Aí, por isso, que eu já expliquei lá no vídeo do A1, aquela chave low cut, né, filtro de graves ali, que no caso do A1 derrubava enormemente essas frequências bem baixas. Um exemplo prático disso é largar a agulha no início do disco e aquele início ali onde não tem música gravada, a gente fica observando ali o alto-falante e ele está assim, está vibrando. Então, além de dissipar uma potência enorme, dependendo do acidente que aconteceu no disco e da potência que eu estou jogando no amplificador, pode dar um problema mecânico sério no alto-falante. Então, entra aí aquele filtro que corta, faz despencar essa faixa de frequência. Bom, pessoal, aqui eu tenho a malha, que é o que me recompõe essa curva, ou seja, aqui eu tenho a curva de gravação e aqui eu tenho a curva de reprodução.
Então o resultado disso vai ser o quê? A minha resposta plana. E quem é que recompõe? É essa malha aqui. E aí, quando a gente vai olhar, pessoal, essa malha, os componentes usados, a gente vai ver que a Gradiente usou resistores de precisão aqui, ó, com 1% de tolerância. Para quem não conhece, a maioria esmagadora dos circuitos usa tolerâncias, resistores, com tolerância de 5%, às vezes dependendo 10%. E aqui a Gradiente botou resistores de 1%. E uma outra coisa, aqui nesses capacitores, em vez de usar capacitores de alumínio, que tem uma tolerância altíssima, foi usado capacitores de tântalo, que tem uma tolerância bem menor. Com isso, qual é o intuito disso aqui, pessoal? É manter essa curva o mais dentro do padrão possível. Ou seja, eu estreito as minhas tolerâncias e a minha variação diminui. Ou seja, eu estou deixando com que a minha variação fique mínima. E isso, esse circuito aqui, ela usa nos dois prés de fono. Aí, pessoal, vem dica de defeito. E às vezes o cliente nem se dá conta. Como é que a gente pega isso quando faz uma revisão? Tá lá, liga o equipamento, inspeção visual, tal. Bah, ó, o regulador lá está funcionando, 50 volts, pá, fonte mais ou menos 15, tá legal, não tem nada quebrado, enfim. Aí liga o equipamento, vai fazendo alguns testes, gerador de 700 Hz funciona, controle, começa a montar um setup. E aí a gente liga os toca-discos na entrada. E aí de repente ali, principalmente quando a gente conhece bem a obra, a gente olha assim, mas tem algo diferente aqui. E aí, resumindo, tem algo aqui que está dando uma diferença na curva. Essa música aqui tem um grave mais assim, tem um médio mais assado e tal, e tá ruim, tá faltando, tá distorcido. O que acontece, pessoal? Quando a gente bota um gerador senoidal e a gente consegue analisar, bom, o que está entrando, o que está saindo. Opa, até porque, pessoal, tem como fazer a continha aqui, né? A internet aí está entupida aí até com essa curva fatiada para saber quantos dBs, isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Quantos dBs em cada espectro ali, para mim poder analisar ponto a ponto ali, para ver se esse filtro aqui, se essa malha aqui realmente ela está cumprindo as funções, certo? A gente nota assim, ó, opa, realmente tem algo errado. E aí, entre alguns problemas que pode dar, porque, pessoal, quando a gente olha o pré de fono do P1, a gente vê que é um pré bem elaborado. Ele tem um par diferencial na saída, tem um par diferencial lá na realimentação desse circuito aqui. Aí tem uma etapa de saída de sinal que usa essas tensões mais altas, que entre outras coisas colabora para a questão de relação sinal-ruído. A gente vai ver tem problema nesses capacitores de tântalo. A gente tira o capacitor, aí a gente vai mede, a gente nota assim, ó, pessoal, já peguei de tudo ali, em curto, aberto, com fuga, com vários níveis de fuga. E aí, pessoal, é interessante quando a gente vai fazendo a varredura, dependendo de quem está com problema e o nível do problema, porque às vezes os dois estão com problema, pessoal, a gente nota assim, ó, como isso altera a minha curva de equalização e, consequentemente, o que eu ouço lá
no final das contas. Certo, pessoal? Então tá aí mais esse vídeo que eu espero ajudar aí quem trabalha com manutenção, quem não tem tanta experiência, dessas sacadas aí. Então, quando a gente começa a analisar os circuitos do P1, os recursos, pô, a gente olha a fonte, a placa da fonte, a gente olha ali, ó, as duas placas do pré-difono. Minha nossa, mas tem uma cacetada de componente. A gente cansa de ver pré-amplificador com a curva RIA, com ali alguns componentes, e aí a gente olha a cacetada de componente, os capacitores, os tipos de capacitores usados em posições específicas. Aí que nem aqui no caso, aí vem aqui um capacitor realimentando negativamente, coletor base para evitar oscilação. A gente vê o esmero, pessoal, o capricho, a busca da qualidade do equipamento. Não vou entrar nem em detalhes aí no arsenal de recursos que tem aqui, certo? Então, aqui a Gradiente também botou um transformador toroidal, e aí ela estampou ali, né? Ultra Low Noise Toroidal Power Transformer, né? Ou seja, foi naquela época ali que os transformadores toroidais estavam entrando com mais força aí, aparecendo no mercado e tal. Aí ela deixa do lado de fora e bota uma caneca, claro, né, pessoal? Isso aí é para também fazer um marketing aí, né? Mas enfim, certo? Então, pessoal, para quem trabalha com manutenção, espero ajudar nas dicas. Para quem é leigo, espero ter ajudado aí, mostrando um pouquinho mais da qualidade desses equipamentos. E, pessoal, mais um detalhe, tá? Eu já ouvi em fóruns, em vários lugares, um monte de gente falando, porque principalmente o A1, que é baseado num projeto japonês. Pessoal, olha, eu cheguei, teve uma época que eu cheguei a procurar bastante, e procurei, não encontrei. Até porque, só que isso aí foi embora, né, pessoal? Esse é o problema. Eu tinha uns guardados, isso inclusive era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas que infelizmente agora não vai dar, que se foi com a enchente. Eu tinha ali anotações onde tinha uma entrevista, enfim, em algum lugar ali onde falava um pouco de como é que foi o desenvolvimento da dupla pré-power P1A1 Gradiente. E lá, tanto o Nelson Bastos quanto os audiófilos que fizeram os testes subjetivos atestavam que o projeto tinha sido desenvolvido dentro da Gradiente. E realmente, pessoal, quando a gente olha o arsenal de recursos do P1 e olha como é que trabalha o A1, os detalhes, e a proteção é interessante, a proteção que a A1 tem também não ao menos eu desconheço. A gente vê assim uma coisa bem personalizada, certo? E, pessoal, cuidando, né? Muitas vezes um circuito ele pode até ser parecido na configuração, mas ele pode trabalhar de uma maneira diferente, tá, pessoal? Então é aquela coisa, eu já comentei aqui, aproveitando o gancho, né? Eu tenho um vídeo lá onde eu falo e eu dou a minha justificativa. Muita gente fala assim, o H2 é uma cópia do PM5000. Ele até pode ter sido inspirado, enfim, numa filosofia, numa configuração, mas os componentes usados, o comportamento deles, como funciona, na minha opinião, é
diferente, tá? Então, aí cada um faça as suas avaliações e chegue aí às suas conclusões, ok? Pessoal, agora sim, a gente vai terminando por aqui. Nossas causas, sempre muito importante, a nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, adoção consciente. Os nossos amiguinhos adoecem e aí muitas vezes a correria é grande. E é aí que muitas vezes tem uma devolução. Ah, mas esse cachorro come muito. Ah, mas esse cachorro vive fazendo buraco no pátio. Bah, mas a vacina custa tanto. Ah, mas eu fui... Tal remédio custou mais tanto. Pessoal. Então, é aquela questão. E outra, pessoal, não é brinquedo. O que acontece muito é uma criança chega lá, eu quero, é filhote engraçadinho. Aí tá, passa aquela euforia, o cachorro começa a crescer, aí começa a fazer cocô grande no pátio e outras coisas, pum, mais um que vai parar na rua. Adoção consciente. E CVV, né, pessoal? Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, 7 dias na semana, 24 horas por dia. E, se possível, pessoal, seja um voluntário, ok? Pessoal, grato aí por todas as participações, por toda a ajuda, até aproveitando, pessoal, quem quiser dar uma ajuda aí via Pix, waltertits@hotmail.com. Pix aí, qualquer valor é bem-vindo e ajuda aí a tocar o barco, certo? Pessoal, mais uma vez, agradeço a todas as participações, saúde, paz, até um próximo vídeo.